Se você caiu nesse vídeo, é porque realmente você quer ouvir a voz de Deus, mas não sabe como. Então, continua aqui comigo porque eu vim aqui simplificar como é ouvir a voz de Deus e se relacionar com o Espírito Santo. Eu vim aqui dizer de uma maneira muito simples, muito tranquila, para você que caiu nesse vídeo, que não foi à toa. Você que sente esse desejo de ouvir a voz de Deus, mas talvez você pensa, Deus não fala comigo. Deus só fala com fulano, Deus só fala com o pastor, com o profeta, ou com a irmãzinha do coque, e ele não fala diretamente comigo, a não ser pela Bíblia. Mas é aí que você se engana. Eu tenho uma pergunta para te falar. Você tem parado para escutar a Deus? Você sabia? E eu imagino que você saiba que o Espírito Santo habita em você. Sabia disso? É óbvio, está na Bíblia. Se você é um cristão maduro, um cristão que lê a palavra, você sabe que o Espírito Santo habita em nós. Depois que Jesus foi elevado aos céus, ele disse: é necessário que eu vá para o Pai para que o Consolador, o Espírito Santo, ele venha e habite em nós. Ele está escrito que ele nos ajudaria aqui na Terra, sabe? Seria o nosso Consolador e ele é o nosso amigo. Então, se você tem o Espírito Santo, você também pode ouvir a voz de Deus e profetizar sobre a vida das pessoas. Mas isso aí é outro vídeo. Fica para outro vídeo. Hoje o foco é como ouvir a voz de Deus. E o que eu vou falar aqui é baseado na minha vida pessoal, o que eu tenho experimentado, vivido. E é tudo muito simples, a gente acha que é algo mirabolante. Muitos acham que vai escutar a voz de Deus por aqui. E eu já quero falar, não é constante que a gente, não é com constância que Deus fala por aqui, pelos ouvidos. Não, 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 não. Deus fala é por aqui, ó. A gente sente aqui, ó. É a voz que vem daqui de dentro. Não é do ouvido, é de dentro. Deus fala ao Espírito Santo que está em nós, e o Espírito Santo que está em nós comunica ao nosso espírito e de uma maneira muito simples. Nosso espírito, é, essa voz ela é reproduzida aqui. E até parece que é a nossa alma que está falando. Por isso que já vou até dar uma dica aqui. Muitas vezes você vai achar, ainda mais no começo, você vai achar que não é Deus falando com você, não é o Espírito Santo. Mas isso vai passar com o tempo, a prática, né? Vai ficar muito melhor, sabe? Vai ficar mais. É como você, assim, imagine, o nosso relacionamento com o Espírito Santo deve ser entendido como um relacionamento com uma pessoa, um amigo seu que você gosta, sabe? Uma namorada, um namorado, um cônjuge, no modo geral, um cônjuge, né? Você namorou ali no começo. Imagine, antes de namorar, ainda vou antes ainda. Vocês não se conheciam, né? Se caso você ainda não namora. Mas é por aí. Vai vendo. Antes de um namoro, tudo é muito novo. Como é que fulano é? Como é que fulana é? Como é que será? O que gosta, né? O que faz? E, naquele começo assim, sabe? A pessoa parece alguém estranho. É estranho. Mas com o tempo, conforme a intimidade, conforme vai se relacionando, então vai conhecendo o outro melhor, vai havendo uma correspondência de ambos também, sabe? Então, aquilo que no começo poderia parecer estranho, era algo que não era familiar. Com o passar do tempo, conforme a prática, o relacionamento, sabe? Aquilo que parecia distante, vai se aproximando. Até ser um, lógico, depois que casa, se torna um. Só que ainda vou te falar, eu fiz 5 anos de casado.
Aí começa outro ciclo depois que casa. Você começa a conhecer ainda mais a pessoa que você escolheu para a vida, para morar junto, para casar, para construir uma família, sabe? Mas ainda assim continua o processo de relacionamento, sabe? Você se tornou um ali com a pessoa, você vai conhecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Vai ficando profundo aquele relacionamento, sabe? E é assim com o Espírito Santo. É isso que ele nos chama a fazer diariamente. A questão é, não é se Deus, ele, como ouvir a voz de Deus? Deus está falando comigo? Deus não fala comigo. A questão não é essa. A questão é outra. Você está parando para escutar a voz de Deus? Está parando para se relacionar com o Espírito Santo? Gente, a gente vive num mundo muito mais hoje em dia agitado, cheio de distrações. A internet, a rede social pode ser um bem, mas ela também, eu acho que ela acaba sendo ainda mais um mal nas mãos de quem não sabe usar, de quem se deixa levar, sabe? Ela rouba as distrações, ela rouba a nossa atenção. Talvez eu nem vá editar esse vídeo aqui, viu? Não vou perder meu tempo editando, vai ter erro. A vida é assim, feita de a gente vai praticando, errando e ajustando a rota. Então eu vou deixar aqui, não vou editar. A vida não é perfeita. Enfim, gente, o celular, a rede social rouba a nossa atenção. As preocupações da vida roubam a nossa atenção. É isso que nos impede de escutar Deus. A gente fica preocupado às vezes com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o trabalho, que é, que é bom, é ótimo, mas até que ponto as coisas estão nos tirando a atenção de nos relacionarmos com o que mais importa, que é o nosso Deus, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Se você é um novo convertido, se você já é cristão, saiba que Ele é quem atua ainda mais na sua vida, que te guia. E se você talvez não é um cristão, não conhece muito da Bíblia, saiba que Deus também te convida. Jesus morreu por você e por mim, nos deu vida. Ele nos ama muito, sabe? A Bíblia fala que ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu quero dizer que Jesus te convida. O Espírito Santo está pronto para guiar a tua vida. E aí você também pode passar a escutar a voz de Deus. E eu vou dizer uma coisa, que o Espírito Santo fala com quem ele quer, não é só com cristão. E aí é que às vezes muito cristão tradicional, que coloca Deus numa caixa, não entende. Acha que Deus só fala com quem está dentro da igreja, com quem é cristão, com quem é filho de Deus. E aí que se engana. Eu já vi Deus falar com gente embalada, chamando para perto dele de novo. Já vi Deus falar com gente em prostíbulo, falando para não fazer o que ia fazer. Então Deus fala com quem ele quiser, na hora que ele quiser, no lugar, enfim. Deus, muitas vezes as pessoas colocam Deus numa caixa e limitam o poder dele, limitam a ação do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que é muito simples ouvir a voz de Deus. Em Mateus 7, capítulo 7, versículo 8, diz assim, está aqui minha Bíblia. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. E muitas das vezes, essa primeira parte do versículo, todo o que pede, recebe, é a parte que a maioria das pessoas se importa. Pede algo que precisa, que quer, esperando receber de Deus. Isso muitos sabem fazer. Agora, a parte que fala assim, o que busca encontra,
No caso, quem busca ao Senhor o encontrará. Muitos, não sei dizer também se é muito, mas uma parcela dos que se chamam filhos de Deus acabam deixando de lado, sabe? Vai vivendo uma vida automatizada ali, ó, robotizada, no automático, na correria. Não, eu tô na correria e acha bonito. Hoje eu ouvi um empresário falar que a gente acha bonito, a gente normalizou falar que tá vivendo na correria, que tá fazendo, que tá estudando, que tá trabalhando. Tô na correria, tô na correria. E a gente acha bonito, a gente começou a normalizar, falar que tá na correria, e a gente acha bonito. E isso é pensamento mesquinho, isso é. Quem vive na correria, gente, é gente que meio que tá na condição de escravo, sabe? E parece, pode ser estranho o que eu vou falar aqui, e isso também seria algo para outro vídeo. Mas para de viver na correria. Deus tem me levado a confiar nele, a viver Mateus 6. Busque em primeiro lugar o reino, a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Ele tem me levado para isso. Não tem sido fácil. Não vai ser fácil. Não vim contar historinhas bonitas aqui não. Talvez se esteja escutando algum latido de cachorro, algum barulho externo. É assim mesmo. Tô gravando de casa e tem barulhos externos e eu não vou editar esse vídeo. Enfim, o que importa aqui é a mensagem. Eu quero que você entenda. Busque em primeiro lugar o reino, a justiça de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro horário ali do seu dia, antes de trabalhar, de estudar, separe um tempo com Deus para ouvir a voz do Espírito Santo que parte daqui. Então, e essa voz, quando ele fala, vai ser comunicada para sua mente. E você no começo vai achar que é a sua alma, que é da sua cabeça, mas não, calma. É o Espírito Santo, é que no começo vai parecer algo estranho mesmo. Mas o que vai também tornar fácil é a prática, a constância, todos os dias ali, parando para escutar o Espírito Santo. Por exemplo, eu dei o exemplo de relacionamento. Você vai fazer assim, ó. E aí, Espírito Santo, bom dia. Tudo bem? Parou. Aí você vai escutar. Oi, filho, tudo bem? Eu tô bem, e você? É uma conversa. Sabe qual é o problema dos cristãos? E eu já fui assim, já aprendi assim. A gente aprende a orar, 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 orar. E a gente começa, vai orando. E. E. Em nome de Jesus, amém, tchau. E vai embora. A gente não para pra escutar o que o Senhor tem a dizer, gente. E aí a gente fala. O Senhor não tá falando, não tá respondendo. Mas é você, eu e você que não para pra escutar. Não, graças a Deus, hoje em dia eu paro pra escutar, gente. Só tô tentando fazer uma descontração aqui, deixar o negócio mais leve. Mas para pra escutar o Espírito Santo, ele tá te chamando. Quem busca o encontra. Às vezes a gente normalizou o versículo, sabe que quem busca encontra, mas eu não tô vivendo isso. Por exemplo, no caso, talvez você não esteja vivendo isso. Não está ouvindo a voz de Deus. Eu quero dizer que é simples. Pergunta algo. O que o Senhor pensa a respeito disso, Espírito Santo? E para escutar. Ele vai falar. A voz dele vai ser retransmitida para a sua mente. E você vai achar que é sua alma, mas não é sua alma. Conforme você for praticando, dia após dia, vai se tornar mais conhecida essa voz que vai falar aqui, ó. Vai subir daqui e vai falar aqui. Ok? Uma das coisas que vai te ajudar muito, que tem me ajudado, a gente tem que se encher, ó, é disso aqui, ó. Tem que se encher da Bíblia, da palavra viva de Deus. Porque uma das maneiras que o Senhor vai falar com a gente, né? O Espírito Santo aqui trazendo a voz para cá.
Uma das maneiras que também a gente vai entender que é o Espírito Santo e não a nossa alma ou maligno é que quando a gente está cheio da palavra de Deus, Deus também usa a sua própria palavra muitas vezes para falar conosco. Então a gente vai vir um pensamento, um versículo, algo bem ali daquele momento que a gente precisa de como uma resposta. Então, se encha da palavra. Se você não está lendo, é necessário ler. É o dever de todo cristão. Pare de só ser alimentado. Se você frequenta uma igreja, pare de ser só alimentado pelo seu pastor, pelo seu discipulador, a pessoa que está ali ensinando. Ali é bênção, é ótimo, mas o que mais eu diria que é valioso é a vida diária de um cristão que tem um tempo a sós com Deus. Oração, leitura da palavra, momento para escutar o Espírito Santo, no seu quarto, na onde você consegue, na sua casa, onde você consegue ter um tempo a sós com ele, antes dos afazeres do dia a dia. Então, gente, é simples. Quero dizer, para concluir, que há aqui três maneiras especificamente que Deus vai falar e Ele fala, né, através do Espírito Santo, né, conosco. Então, é a maneira clássica. Ele fala através de pastores, de pessoas usadas por Ele, para falar na vida de outra pessoa, para falar uma palavra. Mas é o seguinte: toma cuidado com profecias. Também é assunto para outro dia. Profecia tem que estar alinhado com o que você já está buscando. E aí vai vir de encontro. Toma cuidado com falsas profecias. E não chame, só porque a pessoa profetiza, ela é profeta. Não é. Ela flui nos dons do Espírito. Nem todo que profetiza é profeta. Não é o ministério do profeta. O maior ministério do profeta, na verdade, não é nem ficar profetizando, mas aqui também é um vídeo para outra. É um assunto para outro vídeo. Mas enfim, gente. Se você vai. Alguém vai falar para você algo de Deus, vai fazer sentido se você já está buscando, mas se você não estiver buscando, você pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Então, uma maneira que Deus fala através da vida de alguém, outra maneira através da sua maravilhosa palavra. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, Deus já está falando aqui. Quer saber o que Deus quer falar? Lê a palavra. Mas assim, ter experiência de realmente ouvi-lo todos os dias, em quase todo o tempo, dessa maneira que eu estou te falando, que eu tenho experimentado, que o Espírito Santo comunica ao nosso espírito, que reproduz essa voz aqui, sabe? Essa maneira é muito gostosa. Quando a gente está alinhado, cheio da palavra, se torna mais fácil todo dia ali praticando. A gente escuta o Senhor, a gente escuta. E eu quero te encorajar a fazer isso ainda esse ano. Esse ano é possível, gente. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, né, eu termino ele por aqui, mas se você gostou, curta, compartilha para alguém que precisa ouvir isso. E me acompanhe que vai ter mais vídeos voltados para falar do fluir nos dons do Espírito, falar sobre o Espírito Santo, sobre profecia, tá bom? E eu espero que tenha te edificado. Só uma coisa. O Espírito Santo tinha me pedido para orar aqui rapidamente. Eu quero abençoar você que viu esse vídeo. Quero declarar que a partir de hoje, através desse vídeo, sua vida não será mais a mesma. Em nome de Jesus. Eu declaro que a sua fome em ouvir a Deus vai ser correspondida a partir de hoje. Em nome de Jesus, você vai passar a escutar a voz do Espírito Santo e vai se tornar fácil cada dia mais. Em nome de Jesus. Declaro mais fome e mais sede por Deus, pela sua palavra na tua vida. Declaro que você vai fluir nos dons do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, seja abençoada. Mais uma vez, curta, compartilhe com alguém que precisa.
E me siga para me ajudar também, para que essa mensagem vá para mais pessoas. Em nome de Jesus.